Recadinho de Deus para o seu coração, que se encontra lá em Romanos, capítulo 13, versículo do 1 ao 7. Ouça o que fala esse recadinho de Deus ao seu coração. Submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e é as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso que resiste a autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Quereis, pois tu não temer a autoridade? Fazei o bem e trará louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizerdes o mal, temeis, pois traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador, para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes esteja sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também, pagai tributo. Oh, aleluia, glória a Deus. Até ao 5. Portanto, é necessário que lhes esteja sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Aqui vem falar, essa mensagem traz para nós uma reflexão muito boa. Quantas das vezes nós não gostamos de autoridade, não gostamos de ser menor do que ninguém, não gostamos de ser submissa a ninguém. Mas aqui a palavra de Deus está falando que cada um de nós esteja sujeito às autoridades, seja ela juiz, promotor, governador, presidente, deputados, senadores, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso patrão, porque Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Talvez você esteja aí estressado por algum desses motivos, talvez por causa do seu patrão, talvez por causa do seu pai, da sua mãe, você não quer obedecer. Mas lembre, obedeça aos seus superiores, seja pai, seja mãe, seja patrão, para que Deus venha se agradar de você. Não se incomode se muitas das vezes o seu pai é duro, a sua mãe é dura para com você. Muitas das vezes os nossos pais, hoje eu entendo porque quantas vezes eu via meu pai bebendo e ele não queria que eu bebesse. Eu não entendia o porquê que meu pai bebia e não queria que eu bebesse. Meu pai fazia uso de álcool e ele não queria que eu bebesse. Meu pai jogava baralho e ele não queria que eu jogasse. Meu pai jogava dados e ele não queria que eu jogasse. Por quê? Porque ele queria o meu bem. Ele sabia o que fazia mal para ele. E quantas das vezes nós não queremos ouvir aos nossos superiores? Ah, por que você faz errado e não quer que eu faça? Por que você faz isso? Porque ele sabe que muitas das vezes não tem força de largar o vício do álcool, o vício do jogo de baralho e determinados vícios. Quantas das vezes eu me lembro, meu pai falava para mim que era errado que eu não bebesse, que eu tomasse jeito, que o meu futuro não era bom se eu continuasse daquela forma. E eu todo rebelde, todo ignorante, eu não quis ouvir o meu pai. Quantas das vezes meu pai me dava conselho e eu não quis, até chegar ao ponto de eu pagar o preço. O álcool tirou tudo de mim.
Ele não tirou a minha vida porque a minha vida não pertencia a Ele, pertencia ao Deus a qual eu sirvo hoje com alegria, amém? Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida. Fique com essa reflexãozinha e que Deus abençoe poderosamente. Ouça o que fala aqui, alguns pontos aqui referente a essa mensagem. Deus ordena que o cristão obedeça ao Estado porque este, como instituição, é ordenado e estabelecido por Deus. Deus instrui o governo porque neste mundo caído precisamos de leis para nos proteger do caos e da desordem como consequência natural do pecado. Primeiro, o governo civil, assim como todos mais na vida, está sujeito à lei de Deus. Deus estabeleceu o Estado para ser um agente da justiça para refrear o mal, mediante o castigo do mal feito, e é a proteção dos elementos bons da sociedade. Glorificado seja Deus. Paulo descreve o governo tal qual ele deve ser quando o governo deixar de exercer a sua devida fundação, ele já não é ordenado por Deus, nem está cumprindo com o seu próprio quando, por exemplo, o Estado exige algo contrário à palavra de Deus. O cristão deve obedecer a Deus mais do que aos homens. Glorificado seja Deus. E é dever de todos os crentes orarem em favor das autoridades legalmente constituídas. É um dever nosso orar por tudo e por todos. Talvez você não ora pelos governos, pelas autoridades locais, por prefeitos, vereadores, pessoas que não têm Deus, mas é uma obrigação nossa orar por aquelas pessoas que não têm Deus. E o Deus deles é o dinheiro, é o poder, é a bajulação. Quantas pessoas nós vemos aí bajulando prefeitos, vereadores. Nós devemos orar por essas pessoas para que elas vão ter consciência que nós devemos adorar somente a Deus. Eu tenho um testemunho assim, bem simples, mas é uma coisa que eu me lembro uma determinada situação em 2022, onde eu precisava de um emprego e de repentemente alguém foi lá por trás e falou algo de mim e de repentemente aquele emprego prometido não saía. Quando foi um determinado dia, uma pessoa viu aquela pessoa que tinha prometido o emprego para mim, aí ele disse: não, eu não arrumei emprego para o fulano porque ele tem uma pendência. Aí a pessoa disse: não, não tem pendência não. Ele é uma pessoa simples, comum, como qualquer outra. E tá certo. Foi por isso eu não dei o emprego dele até hoje. Mas Jesus é tão bom que até hoje não precisei daquele emprego, porque Deus tem me dado força para me trabalhar. Mesmo sendo cansativo, o Senhor tem me sustentado. Eu glorifico ao meu Deus todos os dias, aqui as mãos encalejadas, mas feliz porque Deus está no controle da minha vida, do meu lar e de tudo aquilo que Ele tem feito por mim, amém?